Vamos para mais uma aula e a gente vai entrar agora para a gente ter um entendimento de como é que o nosso corpo funciona. Funciona os nossos 5 sentidos físicos. E aí eu desenhei um olho aqui que aparentemente não está tão parecido com o olho, mas eu tentei fazer o meu melhor, porque eu não sou desenhista, ok? Ah, e eu sugiro também vocês assistirem esse documentário aqui, tá? Esse documentário vai te trazer muita clareza. A verdade oculta da matéria, tá? Vocês vão procurar lá no YouTube e vocês vão assistir esse vídeo aqui para que vocês possam ter uma compreensão maior do que eu tô falando. E tudo que eu tô falando aqui, qualquer coisa que você busque sobre a informação, você vai achar também no YouTube, ok? Então, aqui, os nossos olhos, eles não veem a imagem. Os nossos olhos não veem a imagem. O que os nossos olhos detectam são fótons. O que os nossos olhos detectam são fótons. É luz. Então, ele detecta as luzes. Então, ele entra pela nossa, aqui, o que eles chamam de menina dos olhos, ok? Ele entra por aqui e ele manda as informações através dos nossos. Ele envia as informações através dos nervos oculares até chegar no cérebro. Eu vi algumas informações sobre essa questão dizendo o seguinte, que quando ele chega em um determinado local aqui dos olhos, ele cria uma imagem e envia para o cérebro, só que ele cria uma imagem invertida. E aí, quando chega no cérebro, o cérebro desinverte ela, né? A gente pode observar isso através das crianças, né? Que as crianças vão fazer o número 4, eles fazem assim, eles fazem tudo invertido. Ali você já começa a entender e fala assim, nossa, é verdade mesmo, né? Vamos trazer tudo isso daqui, tá? Então a gente não enxerga a imagem, quem decodifica a imagem, aquilo que a gente está observando é o nosso cérebro. Então, como a gente foi aprendendo, né? Por exemplo, o que é isso aqui? A gente aprendeu que isso aqui é uma lousa. Então, isso aqui é igual para todo mundo. A lousa é igual para todo mundo, ok? Se eu mostrar para você, para uma pessoa, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida e essa pessoa não é brasileira, ela vai falar assim, não sei. Então, para ela, não tem fundamento aquilo ali. Então, vai basear muito no que aquilo no que a pessoa conhece ou desconhece sobre aquele assunto. Então, a gente não vê a imagem. A imagem, ela é transportada né? A imagem, ela é transportada para o cérebro e o cérebro tem um arquivo e dentro desse arquivo ele vai te dizer o que significa aquilo ali, tá? Então, por exemplo, agora a gente vai voltar com coisas que a gente tem no rotineiro ali, o que as pessoas têm dificuldade. Você tem um arquivo dentro do seu cérebro sobre o dinheiro, por exemplo. Você tem um arquivo dentro do seu cérebro. Então, vamos colocar aqui. Você tem um arquivo dentro do seu cérebro sobre mediunidade. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que você já ouviu? Eu quero que você coloque agora no papel, no seu caderno de preferência, naquele caderninho lá que eu pedi lá no começo do nosso curso. Eu quero que você coloque as informações que você já ouviu sobre a mediunidade, porque a gente vai começar a desmistificar isso, ok? Então, o que eu, Kátia, ouvi sobre a mediunidade? Que era mal, negativo,
que todas as pessoas que mexiam com isso eram más. Olha só. Então, quer dizer, eu tinha muita coisa negativa com relação à mediunidade. Que quando se eu acessasse essas informações, que eu ia ser influenciada pelo negativo. Eu quero ser influenciada pelo negativo? Ok? Então, qual é o arquivo que você tem no cérebro sobre mediunidade? Eu quero que você escreva, porque a gente vai debater isso nos nossos encontros, para que vocês possam quebrar esse medo sobre a mediunidade. Então, você percebe que os nossos olhos, eles são um portal. Vocês conseguem visualizar isso? Os nossos olhos são portais. A forma com que a gente enxerga aquela cena que vai fazer aquilo ali positivo ou negativo, porque nós somos duais. Nós somos seres duais. Então, por exemplo, assim, o que eu escuto muitas pessoas falar: vejo vulto. Tá acabando a minha caneta, a tinta. Ok, eu vejo um vulto. E aí as pessoas falam na infância lá, né? Ai, ver vulto é coisa ruim, ver vulto é não sei o quê. Então, aquilo ali você vai manifestar. De repente pode ser o seu anjo da guarda ali do lado, o seu mentor, ou algo positivo, alguém da espiritualidade no campo positivo, mas como você tem esse entendimento sobre, né, o vulto é negativo, eu vejo coisas negras, eu vejo um elemento ali que é meio estranho, vulto, né, preto. O que tem ali, né, no vulto? Preto, estranho, a sensação que me trouxe. É estranha a sensação que me trouxe quando eu vi aquilo ali. Por quê? Porque nós fomos programados para ter medo disso daqui. Então, a partir de hoje, vocês vão ter 2 exercícios para você fazer só nesse vídeo. Então, eu sugiro que você assista novamente para que você possa não perder nada, ok? Então, você tem um exercício de trazer o que você pensa sobre a mediunidade, para que a gente possa trabalhar isso dentro dos nossos encontros, ok? E o outro, quando você perceber algum tipo de vulto, você mentalizar. Mentor. O que você pensa sobre mentor espiritual? O que você sente quando você pensa num mentor espiritual? Porque você vai se conectar com essa energia. Os seus olhos, eles vão começar quando você mudar a imagem que você tem aqui dentro da sua mente, os seus olhos vão começar a enxergar as coisas de forma diferente. Você não vai mais enxergar vulto, você vai enxergar pontos de luz, que é o que acontece comigo hoje. Eu não enxergo mais vulto, tá? Às vezes acontece, sim, acontece, mas aí ali é o entendimento que eu preciso ter para que eu possa fazer uma limpeza, por exemplo. Se aquilo ali realmente se mantém como uma sombra, então eu entendo que eu preciso fazer uma limpeza na minha casa. Eu entendo que eu preciso fazer uma limpeza no ambiente. Então ali você já vai começando a entender que se você tiver medo, ali você já vai começar a entender que se você tiver medo, você vai colapsar e você vai se conectar com as vibrações negativas que aquilo representa para você. O que aquilo representa para você? Ok? Então, esse daqui a gente falou um pouco sobre os olhos. Não deixe de assistir esse documentário, que é um documentário ali, tá?
Assistam coisas referentes às nossas percepções de como o cérebro interpreta, como os olhos interpretam, para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida. Esse curso, gente, eu quero que vocês entendam que eu não quero que nenhum de vocês fiquem presos a mim. Eu sempre falo nas minhas lives que a gente precisa parar com a ideia de idolatrar pessoas. Esse curso não é para que vocês possam me idolatrar, mas que possam tirar vocês da anestesia que todos nós estamos vivendo. Eu acabo vivendo muitas vezes, então eu sou um ser humano que falha também, ok? Então, a partir daqui, você vai entrar dentro de uma religião, você vai entender que para que você possa trabalhar com a energia de outra pessoa, você precisa ter autoconhecimento para que a energia daquela pessoa não influencie na sua vida. Então, muitas das coisas que vocês vão aprender aqui, por mais simples que pareça, ou por mais que de repente vocês possam olhar e falar assim, nossa, esse curso tem muita abordagem, né? Porque essa é a ideia, é trazer consciência para que vocês tenham a habilidade de você detectar coisas de forma racional e consciente. Entrar num ambiente e falar assim, para mim não é. Para sua amiga, para o seu amigo, pode ser divertido aquilo ali. Mas se você sentir que não é para você estar ali, não esteja ali. Porque é aquilo que eu sempre falo, todos nós estamos nesse caminho. É um, né, servindo ao outro para que a gente possa ter um processo evolutivo mais leve. Então, cada um vai oferecer um pouco do seu conhecimento para que a gente possa entrar nessa realidade, manifestar realidades de forma maior. Então, você percebe que quanto mais pessoas entenderem esse processo, esse processo de o que a mecânica quântica tá explicando, o que ela está querendo dizer ali, como é que a gente consegue detectar todas essas coisas, como que a gente sente as vibrações, o pensamento, né? A gente está a serviço da vida, tudo isso influencia na minha vida, influencia na sua vida, e vocês vão entender, né, que nem aqui, por exemplo, quando eu comecei a entender toda essa questão da minha mediunidade, muitas pessoas falavam assim, a gente não pode influenciar, a gente não pode orar, a gente não pode fazer nada por uma pessoa que não autorizou, porque ela tem o livre-arbítrio dela. Vocês vão perceber que a gente não tem livre-arbítrio. Que o seu pensamento pode influenciar na minha vida, o meu pensamento, na outra aula sobre o colapso da função de onda, o meu pensamento pode manifestar a vida do meu filho na próxima, né? Manifestar a forma com que ele vai se comportar, porque ele está a serviço da vida. O nosso pensamento está a serviço da vida de outras pessoas. E você vai perceber muitas vezes que as pessoas fazem as coisas, às vezes tem um ataque de fúria, e quando elas voltam a si, falam assim, não sei o que aconteceu, porque eu não lembro, porque dá um apagão na pessoa. Então, conforme vocês vão entendendo todo esse processo, eu tenho certeza que vocês vão olhar o mundo, a vida, de uma forma diferente, tá bom? Então, a gente vai passar para outro, a gente vai... Então, até a próxima aula.